Aloha, galera! 5 minutos de mulheres que correm com os lobos no projeto Marcas de Combate. Aquelas cicatrizes que a gente adquire ao longo da vida e que fazem parte da nossa história, que fazem a gente ser quem a gente é e que a gente pode ter grande orgulho, não precisa ter vergonha de tudo que aconteceu. A gente está falando da história da mulher esqueleto e hoje a gente vai começar a destrinchar a metáfora por trás da história. Então, a primeira coisa que é importante falar é que a mulher esqueleto é a história sobre a vida, morte e vida nos relacionamentos. O conceito de vida, morte e vida que está nesse livro o tempo todo, em tudo quanto é conto, onde a gente aprende que a gente deve deixar morrer o que precisa morrer e para que outras coisas possam viver, para que a gente possa sempre se renovar como uma planta. Agora, com foco nos nossos relacionamentos, tanto amoroso quanto de amizade, familiar, porém, é claro que o foco tá no relacionamento romântico, certo? Então, o que a Clarissa fala aqui no livro? A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte. Esse treco vai cair. Que sempre se faz seguir de uma reanimação. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é que as coisas não vão ser sempre da maneira como elas foram. Elas começam de um jeito e algumas mortes vão acontecer, vai ter a animação, que é aquela coisa de como ficar empolgado como a coisa é, o desenvolvimento, onde a gente vai elaborando aquela relação com a outra pessoa, depois tem um declínio e uma morte, e aí tem uma reanimação. Então a primeira coisa é, não precisamos ter medo disso, a nossa relação, as nossas relações nunca vão ser iguais desde do começo até o fim. Elas vão mudando, elas vão se desenvolvendo e vão se melhorando. A ideia da vida, morte e vida é melhorar, não é piorar, certo? Ela só vai ser diferente. A gente não precisa ter, então, esse medo de que, meu Deus, tem que ser... a pessoa... Eu já tive muito isso, tá? Tipo, a pessoa mudou comigo, a pessoa tá me tratando diferente. Às vezes não tem nada a ver com você, não. Deixa morrer, que daqui a pouco vem uma coisa melhor. Não é... A pessoa lá do IP Roxo fala da morte com M maiúsculo, morte com M minúsculo. Eu já falei disso aqui antes. Então, são pequenas mortes que acontecem na relação e outras coisas vivem, coisas novas. Então, para que essas novas existam, a gente tem que deixar essas outras morrerem, certo? E aí, elas falam também, aqui no livro também fala sobre as relações, elas têm picos e vales, picos e vales. Então, os picos e os vales simplesmente existem e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. Os ciclos da vida, morte e vida da natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência para ficar junto do outro e viver por muito tempo e o melhor possível. Então, elegância, que é essa questão de aceitar que coisas precisam morrer, que a relação tá mudando. Inteligência para saber a diferença, né, do que é, por exemplo, existe uma grande dúvida assim, né, tá? O que é barba azul, o que é mulher esqueleto. A gente vai chegar a conversar, acho que num vídeo inteiro só sobre isso. E persistência, ou seja, não desistir, porque nas relações atuais o que a gente mais faz é desistir, né? Tipo, começa a relação, começa a não ser mais do jeito que eu tô gostando, joga fora, joga no mar de novo. A história lá da mulher esqueleto, certo? Então ela fala assim: o amor não significa um flerte ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível composto da força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados. Tá? Só que para isso, esse tipo de união tem determinadas exigências. E é isso que a gente vai aprender na história da mulher esqueleto, né? Então, aqui, gente, o que é a primeira coisa que a gente aprende? Que a gente precisa aceitar a natureza da vida, morte e vida dentro das relações. Então, quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à caça de fantasias. Sabe aquela história do príncipe encantado, todos os dias são bonitos, a gente tá todo dia feliz. Não é assim, não. Mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam o verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é alguma coisa que se vai obter,
mas sim algo gerado em ciclos e distribuído. Então você vai ter ciclos de paixão e você vai ter ciclos de não paixão. E aí você vai distribuir, você vai ter a generosidade de distribuir tanto a sua paixão quanto a sua não paixão também, que é aquele momento de em nós, pensa que a relação duas pessoas, a gente tá passando por isso dentro de nós, nosso ciclo de vida, morte e vida. E aí o outro também tá passando o seu próprio ciclo de vida, morte e vida. Agora imagina a relação que é esse casamento entre os dois, quando isso acontece para um, para outro e para a própria relação, na maneira como a relação se dá, tá? Então a primeira coisa que a gente pode aprender aqui é que a gente não precisa temer a morte nos nossos relacionamentos. A morte pode trazer muito mais vida para nossa relação. Pode fazer ela durar muito tempo, atravessando os picos e vales com elegância, persistência e inteligência. É claro que, enquanto a gente estiver aprendendo, a gente não vai ser tão elegante assim. Mas a ideia é que a gente aprenda até chegar lá, com os lobos. Beijo, gente, até o próximo.